9 sinais de que o Espírito Santo está preparando a maior virada da sua vida. Há momentos na vida em que tudo parece sair do lugar ao mesmo tempo. Nada faz sentido. Pontes que você acreditava serem sólidas começam a estremecer. Caminhos que antes eram claros de repente se tornam difíceis de percorrer. Sensações inesperadas aparecem no coração e você não sabe explicar o motivo. É como se algo estivesse se movendo dentro de você enquanto nada se movesse ao seu redor. E é exatamente aqui que surge a pergunta que desperta o espírito. E se o que você está vivendo agora não for confusão, mas preparação? E se aquilo que parece desordem for, na verdade, o sinal mais evidente de que Deus está prestes a realizar a maior virada da sua vida? Essa pergunta toca profundamente porque alcança um lugar onde as palavras não chegam facilmente. A maioria das pessoas imagina que a mudança de Deus acontece de maneira clara, visível e imediata. Mas nas Escrituras, as maiores viradas sempre começam antes de serem percebidas. José experimentou anos de silêncio e injustiça antes de ser elevado ao trono do Egito. Davi enfrentou perseguição e anonimato antes de ser coroado rei. Esther viveu tensão e incerteza antes de se tornar instrumento de libertação. Em todos esses casos, havia um padrão. Antes da virada, Deus mexe no invisível. Antes da virada, Ele muda o ritmo. Antes da virada, Ele prepara o coração. O Espírito Santo começa a mover peças que você ainda não consegue enxergar. Ele encerra ciclos que você não teria coragem de fechar sozinho. Ele diminui sua tolerância para ambientes que já não alimentam sua fé. Ele desperta uma inquietação que te impede de permanecer onde você está. Ele afina sua sensibilidade espiritual para que você perceba o que o mundo não percebe. Ele altera sua paz interior para te proteger de caminhos que não combinam com o propósito que está prestes a se revelar. Nada disso acontece por acaso. Nada disso é coincidência. É o prenúncio de uma grande virada. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, Deus trabalha em 2 cenários ao mesmo tempo. Dentro de você, Ele molda sua identidade, amplia sua fé, fortalece sua maturidade e afina sua visão espiritual. Ao seu redor, Ele reorganiza situações, movimenta pessoas, fecha portas que não pertencem ao futuro, abre caminhos que você ainda não percebeu e conecta peças que, mais tarde, formarão a resposta que você vinha esperando. A virada nunca começa no momento em que você vê. Ela começa no momento em que Deus decide. E quase sempre, essa decisão é silenciosa. É por isso que tantas pessoas confundem preparação com caos. A virada de Deus raramente chega com aviso. Ela começa quando você sente que não pertence mais aos espaços que antes te confortavam. Quando sua alma pede mais. Quando seu coração passa a desejar profundidade, quando seu espírito começa a sentir que algo maior está se aproximando, mesmo que nada ao seu redor pareça indicar isso. A confusão que você sente pode ser o sinal de que Deus está rompendo limites antigos para te conduzir ao novo. A sensação de deslocamento pode ser o prenúncio de que você está sendo reposicionado. A perda de interesse por certas coisas pode ser Deus te desconectando do que já não te serve na estação que está por vir. Não é incomum que, antes da virada, Deus permita que áreas da sua vida passem por abalos. Ele faz isso não para te destruir, mas para quebrar estruturas que sustentam quem você não é mais. Ele remove apoios falsos, ele corta dependências emocionais, ele revela enganos, ele expõe áreas que precisam ser tratadas para que você possa sustentar aquilo que ele vai te entregar. A virada de Deus não vem para quem está preso ao velho. Ela vem para quem está sendo moldado para o novo. E por isso, muitas vezes, o desconforto é o primeiro sinal de que o céu está trabalhando. Existe ainda algo mais profundo. Antes da virada, Deus silencia. Ele silencia vozes externas para afinar sua percepção interna. Ele silencia respostas para fortalecer sua fé. Ele silencia movimentos para te ensinar a enxergar o que não é visível. O silêncio de Deus nunca é ausência. Ele é o ambiente onde o Espírito Santo prepara terreno. Antes da virada de José, silêncio.
Antes da virada de Ana, silêncio. Antes da virada de Israel no deserto, silêncio. Antes da virada dos discípulos, silêncio. O silêncio é sempre o útero da promessa. E nesse terreno silencioso, Deus começa a chamar sua atenção para pequenas coisas, pensamentos diferentes, sensações específicas, uma mudança súbita de perspectiva. Aquilo que antes passava despercebido, agora te toca de um jeito novo. Isso não é acaso. É o Espírito Santo te treinando para reconhecer os sinais da virada. Ele te dá discernimento antes de te dar direção. Ele te dá sensibilidade antes de te dar movimento. Ele te prepara antes de te elevar. Por isso, se você está vivendo dias em que tudo parece estranho, deslocado, diferente ou desafiador, não conclua que algo deu errado. Muitas vezes, é exatamente isso que acontece com todos aqueles que estão prestes a viver a maior mudança da própria história. A virada nunca chega de forma confortável. Ela chega para quem está sendo sacudido, despertado e reposicionado pelo Espírito Santo. Ela chega para quem está disposto a reconhecer o mover de Deus, mesmo quando ele não fala de maneira tradicional. E enquanto você respira fundo e sente essa verdade se firmando dentro de você, permita que sua alma declare em silêncio: Senhor, prepara-me para a virada que o Senhor está construindo. Não como ritual, mas como entrega, como abertura, como disposição para perceber aquilo que Deus já começou. A sensação de deslocamento espiritual, quando a alma percebe a mudança antes da vida mudar. Há um momento na jornada espiritual em que o ambiente ao seu redor continua exatamente o mesmo, mas algo dentro de você começa a se mover de forma profunda e silenciosa. Pessoas que antes te preenchiam já não despertam o mesmo vínculo. Lugares que antes te acolhiam começam a parecer pequenos. Rotinas que antes faziam sentido passam a cansar sua alma. Até aquilo que antes parecia confortável, agora provoca um incômodo difícil de explicar. É como se sua vida continuasse na mesma paisagem, mas o seu espírito já tivesse viajado para outro território. Essa sensação de deslocamento não é erro, falha ou instabilidade emocional. É sinal de que sua alma está percebendo uma mudança que ainda não aconteceu no mundo físico. Quando Deus prepara uma virada significativa, o Espírito Santo desperta primeiro a alma. Ele começa mostrando que aquilo que sustentou sua fé no passado não será suficiente para o futuro que está chegando. E por isso, a sensação de estar fora do lugar aparece como um despertar espiritual. O deslocamento não anuncia perda, ele anuncia transição. É o Espírito Santo te mostrando que você está crescendo, mesmo que não consiga explicar o motivo. É como se o céu estivesse te chamando para um nível mais profundo, enquanto sua vida cotidiana insiste em permanecer no mesmo ponto. Esse conflito interno não é caos, é revelação. A Bíblia traz inúmeros exemplos desse fenômeno. Antes de Davi assumir o trono, ele já não cabia mais na vida comum de pastor de ovelhas. Algo nele se expandia, mesmo que externamente nada houvesse mudado. Antes de Moisés ser chamado, o Egito já não combinava mais com sua alma. Ele sentia que não pertencia mais àquele sistema, embora ainda estivesse fisicamente preso a ele. Antes da virada de Abrão para Abraão, havia algo no coração dele que já não se encaixava na terra onde vivia. Essas sensações não eram aleatórias, eram o prenúncio de uma mudança divina que ainda não havia se manifestado. É isso que muitas pessoas não compreendem. A alma sempre percebe a virada antes da vida. O espírito sente primeiro. A mente tenta acompanhar depois. E é por isso que, quando Deus está prestes a mudar sua história, ele começa despertando uma insatisfação santa. Ela não destrói sua paz, mas te impede de se acomodar. Ela não cria angústia sem sentido, mas tira o brilho de lugares que já não pertencem à sua próxima fase. A sensação de não se encaixar mais é o sinal de que Deus está te desconectando do que é antigo, mesmo que você ainda não saiba para onde Ele vai te conduzir. Esse deslocamento também cumpre um propósito de proteção. Se você permanecesse em conforto absoluto, ignoraria os sinais da mudança.
A sensação de deslocamento te retira da zona de conforto e te torna sensível. Você passa a observar mais, a buscar mais, a questionar mais, a orar mais. O Espírito Santo usa esse desconforto para despertar sua percepção. Ele te faz entender que o que antes servia, agora limita. O que antes sustentava, agora atrasa. O que antes confortava, agora aprisiona. Deus remove o encaixe para abrir espaço para o novo. Há também um aspecto emocional muito profundo. Quando a alma sente que a mudança se aproxima, ela começa a se desprender de maneira silenciosa. Você percebe que não reage mais do mesmo jeito, que certas discussões já não fazem sentido, que certas pessoas já não ocupam o mesmo lugar, que certas expectativas já não te definem. Isso não significa que você está se tornando frio ou distante. Significa que você está atravessando um limiar espiritual. O que estava dentro começará a se manifestar fora. O Espírito Santo já está te preparando para algo que ainda não tem forma, mas já tem direção. E em meio a esse deslocamento, surge uma necessidade quase inevitável: buscar mais a Deus. Não porque algo esteja errado, mas porque algo maior está chegando. A alma pressente aquilo que os olhos ainda não veem. A sensibilidade aumenta, o clamor cresce, a percepção se afina. É como se Deus estivesse dizendo em silêncio: prepare-se, eu estou te movendo. E quando você se entrega a esse processo, começa a sentir que não está perdido, está sendo guiado. Essa sensação também revela um ponto essencial da vida espiritual. Deus sempre fala primeiro dentro para depois falar fora. A virada começa internamente. A expansão da alma é o primeiro movimento. Antes de Deus abrir uma porta, Ele amplia seu coração. Antes de Deus te entregar algo novo, Ele te transforma em alguém novo. Esse deslocamento é o início dessa transformação. Ele te desconecta do antigo eu para te aproximar do propósito real. E para alinhar sua alma a esse mover, permita que esta simples frase se transforme em oração dentro de você. Senhor, prepara o meu coração para o que vem do céu. Essa entrega silenciosa abre espaço para que a mudança divina encontre terreno fértil. O rompimento inesperado de ciclos, quando Deus encerra temporadas que você não teria coragem de fechar. Existem momentos da vida em que algo chega ao fim sem aviso, sem explicação lógica e sem a sua permissão consciente. Portas que pareciam sólidas se fecham de maneira abrupta. Relacionamentos que pareciam promissores se dissolvem. Caminhos profissionais que você acreditava serem estáveis entram em declínio. Há mudanças repentinas no ambiente emocional, no círculo social, nas oportunidades e até no próprio coração. À primeira vista, tudo isso parece perda, parece desordem, parece injustiça. Mas, espiritualmente, esses rompimentos são um dos sinais mais claros de que Deus está preparando a maior virada da sua vida. Quando Deus vê que você está prestes a entrar em uma nova fase, Ele mesmo encerra ciclos que você não teria força, coragem ou clareza para encerrar sozinho. Ele sabe que o coração humano se apega a rotinas, a zonas de conforto, a relacionamentos conhecidos, a estruturas emocionais antigas. Ele sabe que você pode permanecer em lugares que já não te alimentam apenas porque tem medo do desconhecido. Por isso, quando a virada está próxima, Ele intervém de forma firme e amorosa. Ele fecha o que você não teria coragem de fechar. Ele interrompe o que você insistiria em manter. Ele remove o que você não perceberia que estava te impedindo de avançar. Esse padrão aparece em várias histórias bíblicas. Antes de José ser promovido ao governo do Egito, ele precisou passar pelo ciclo difícil da rejeição e da prisão. Não porque Deus quisesse feri-lo, mas porque, sem esse rompimento radical, ele jamais chegaria ao lugar preparado para ele. Antes de Abraão viver a promessa, Deus o retirou de sua terra e de sua parentela, quebrando um ciclo que impedia seu avanço. Antes de Elias ungir Eliseu, Deus ordenou que ele deixasse para trás tudo o que construíra até então. Rompimentos sempre antecedem grandes começos. É exatamente assim na vida espiritual.
Antes da virada, Deus encerra temporadas. Esses encerramentos doem porque você ainda não conhece a nova estação que está sendo preparada. Dói perder o que era familiar. Dói soltar o que parecia seguro. Dói ver portas fechando sem explicação. Mas aquilo que parece perda é, na verdade, libertação. Deus está tirando peso do seu futuro. Ele está removendo distrações. Ele está eliminando ciclos que drenariam sua força no momento em que você mais precisará dela. Às vezes, o rompimento acontece dentro de você. Você começa a se perceber distante de certas conversas, ambientes, desejos ou objetivos. O que antes te alimentava já não te sustenta. O que antes te atraía já não tem brilho. O que antes te motivava já não faz sentido. Esse desligamento interno não é desânimo, é transição. Deus está tirando do seu espírito aquilo que já não pertence à etapa que vem. Ele está afinando seus sentidos para o novo que está chegando. Outras vezes, o rompimento acontece ao redor. Pessoas se afastam. Oportunidades desaparecem. Portas que eram acessíveis se fecham. Conexões se rompem. É comum interpretar isso como rejeição, mas espiritualmente, muitas dessas perdas são livramentos disfarçados. Deus vê intenções que você não vê. Ele enxerga futuros que você não consegue prever. Ele sabe quem pode caminhar com você na próxima fase e quem não pode. Deus tira pessoas não por falta de amor, mas por excesso de cuidado. Ele protege seu destino mesmo quando você não entende o processo. Também há momentos em que o rompimento vem através da frustração. Algo que você acreditava que daria certo simplesmente não funciona, por mais esforço que você faça. Não importa o quanto você tente ajustar, resgatar, insistir. Nada flui, nada avança, nada se encaixa. A frustração se torna tão evidente que é impossível ignorar. E isso não é derrota, é sinal. É Deus mostrando que você está investindo energia em algo que não faz parte do que Ele está construindo. Esses rompimentos inesperados são como a poda de uma árvore. A princípio, parecem perda, mas, espiritualmente, significam crescimento. Deus corta o que impede, tira o que limita, remove o que enfraquece. Ele abre espaço, Ele libera terreno, Ele prepara raízes para suportar mais peso. Ele limpa sua rota para que a virada seja mais leve, estratégica e poderosa. E é nesse processo de encerramento que começa a surgir uma oração silenciosa, quase natural, que brota de dentro da alma como sinal de entrega. Senhor, fortalece meu espírito para aceitar o que o céu já decidiu. Essa frase não é ritual, é rendição. E quando ela nasce dentro de você, algo se alinha. O aumento de sensibilidade interna. Quando você começa a discernir mais do que vê. Há um momento na caminhada com Deus em que sua percepção espiritual começa a se expandir de maneira silenciosa, profunda e irresistível. Você começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Situações que antes pareciam normais, agora soam diferentes. Palavras que antes não tinham peso, agora tocam áreas profundas do seu coração. Algo dentro de você desperta, como se seus sentidos espirituais estivessem sendo afinados para captar sinais que o mundo físico não consegue transmitir. Esse aumento de sensibilidade interna é um dos indícios mais fortes de que o Espírito Santo está preparando a maior virada da sua vida. Quando o Espírito Santo está prestes a mover algo grande, ele começa ajustando seu interior para que você consiga perceber a mudança antes dela acontecer. Ele refina sua intuição espiritual. Ele aprofunda sua percepção. Ele aumenta sua consciência da presença de Deus. Sua mente fica mais alerta, seu coração mais maleável, sua fé mais desperta. Você passa a ler não apenas o que acontece, mas o que está por trás do que acontece. Essa sensibilidade é um presente divino, porque te capacita a cooperar com o mover de Deus em vez de resistir a ele. Esse padrão aparece na Bíblia inúmeras vezes. Antes da grande virada de Samuel, quando Deus o levantaria como profeta sobre Israel, ele aprendeu a reconhecer a voz de Deus no silêncio da madrugada.
Samuel não tinha experiência. Ele não sabia interpretar aquela voz no início, mas à medida que o Espírito Santo o chamava, sua sensibilidade foi se expandindo, ao ponto de, mais tarde, ele discernir com clareza o que vinha de Deus e o que vinha do homem. Sensibilidade espiritual é treinada antes de ser usada, e Deus faz isso sempre que está preparando alguém para uma nova fase. Você começa a perceber que seus pensamentos estão ficando mais profundos, que suas reflexões estão mais direcionadas ao propósito, que sua alma está mais inclinada ao que edifica e menos tolerante ao que dispersa. Aumenta a fome por aprender, por estar na presença de Deus, por ouvir mensagens que te aproximem do céu. Aumenta a consciência de que há algo maior acontecendo, mesmo que você não consiga explicar. Essa percepção não é sentimentalismo, é preparação. A sensibilidade também se manifesta por uma mudança de prioridades. Coisas que antes tinham valor começam a perder brilho. Há uma atração maior por conversas significativas e uma repulsa quase automática pelo que é superficial. Há uma mudança na forma como você escolhe pessoas, ambientes e caminhos. Seu espírito fica mais seletivo. Não por julgamento, mas por alinhamento. Você começa a se sentir desconectado de comportamentos antigos e mais conectado com o que Deus está formando dentro de você. Outro sinal claro dessa sensibilidade crescente é a facilidade com que o Espírito Santo te faz perceber pequenos alertas. Situações que poderiam passar despercebidas agora acendem um sinal dentro de você. Uma frase que alguém diz, uma oportunidade que surge, uma porta que se abre rápido demais, uma intenção oculta. Tudo isso começa a ser percebido com precisão. Você discerne não apenas o que vê, mas o que sente no espírito. Essa capacidade é essencial para a virada que Deus está preparando, porque onde Ele quer te levar exige discernimento maduro. Essa sensibilidade aumentada também torna você mais consciente das emoções que não vêm de Deus. O Espírito Santo te mostra quando algo parece bom, mas não produz paz. Ele acende alertas quando suas emoções tentam te impulsionar para decisões precipitadas. Ele te ajuda a distinguir entre o que é impulso e o que é direção. Essa clareza interna é o alicerce para que você não se perca quando novas oportunidades surgirem. E algo ainda mais profundo acontece. Você começa a perceber Deus em detalhes que antes passavam despercebidos, em palavras simples, em pequenos gestos, em encontros inesperados, em versículos que surgem repetidamente, em conversas casuais que carregam respostas ocultas, em pensamentos que aparecem com suavidade, mas permanecem com força. A sensibilidade te permite reconhecer a presença divina mesmo quando ela se manifesta de forma sutil. Essa expansão espiritual também te aproxima de você mesmo. Ela te ajuda a perceber seus limites, suas dores, seus padrões, suas necessidades e suas áreas de cura. A sensibilidade não serve apenas para ouvir Deus. Ela também te ajuda a se ouvir melhor. Muitas vezes, o Espírito Santo revela a virada não através de grandes sinais externos, mas através do despertar de um novo nível de autoconsciência. Você passa a viver mais presente, mais intencional, mais atento ao propósito. E enquanto essa sensibilidade cresce, uma oração suave se forma dentro de você de maneira natural, quase inevitável, como respiração espiritual. Espírito Santo, abre meus olhos para reconhecer o que o céu está fazendo. Não como frase ensaiada, mas como clamor sincero de quem deseja enxergar além do visível, o desconforto que anuncia movimento, quando a estabilidade aparente deixa de fazer sentido. Há uma etapa da virada espiritual em que o que antes parecia estabilidade começa a se tornar incômodo. Não é uma dor que destrói, mas um desalinhamento que inquieta. Não é uma crise emocional, mas uma sensação persistente de que você está sendo chamado para algo maior. É como se a alma se recusasse a permanecer no mesmo ponto, mesmo quando tudo ao redor diz que ali deveria ser confortável. Esse desconforto não surge para te punir, ele surge para te mover, porque Deus sabe que, sem esse impulso interno,
Você permaneceria em ciclos que já não te pertencem. Esse desconforto é espiritual. Ele aparece quando você tenta se acomodar em lugares que antes faziam sentido, mas agora parecem pequenos. Você percebe que certas conversas já não te alimentam, que certas rotinas já não te preenchem, que certas companhias já não te impulsionam. É um desajuste que te faz perceber que sua alma expandiu, mas sua vida ainda não acompanhou essa expansão. O Espírito Santo usa esse incômodo como ferramenta para te tirar da estagnação e te preparar para o novo. Esse princípio é evidente nas Escrituras. Antes de Moisés assumir seu papel como libertador de Israel, ele viveu um desconforto profundo dentro do palácio do Egito. Externamente, tudo parecia perfeito. Ele tinha posição, riqueza, influência e estabilidade. Mas nada disso aquietava sua alma. Havia algo dentro dele que não combinava mais com aquela vida. Essa tensão interna não era fraqueza, era chamada. Da mesma forma, Neemias sentiu desconforto ao ouvir sobre a destruição de Jerusalém, mesmo vivendo uma vida confortável na Pérsia. Esse desconforto não era mera indignação. Era movimento de Deus iniciando uma virada. O desconforto santo é a forma como o céu avisa que você está pronto para sair da superfície e mergulhar na profundidade. Ele te alerta que ficar parado pode te afastar do propósito. Ele te prepara emocionalmente para romper zonas de conforto. Ele te fortalece para abandonar identidades antigas que já não conversam com o destino que Deus está construindo. O desconforto também revela que você cresceu. Ele mostra que suas necessidades mudaram, suas prioridades amadureceram e sua visão espiritual se ampliou. O que antes te satisfez agora te limita. O que antes te alimentou agora não basta. Você sente sede de algo mais profundo, mais alinhado, mais significativo. E esse sentimento não é capricho, é sinal. Deus não desperta fome por algo que Ele não pretende fornecer. Se a alma está inquieta, é porque a próxima estação está próxima. Outra manifestação clara desse desconforto é a irritação com a própria rotina. Você percebe que está repetindo padrões que já não fazem sentido. Há um cansaço diferente, não físico, mas existencial. É como se Deus estivesse dizendo: eu te fiz para mais do que isso. Levanta. Esse incômodo te empurra para fora do comum. Ele prepara sua mente e seu espírito para aceitar mudanças que, sem ele, pareceriam assustadoras demais. Esse desconforto também é um sinal de proteção. Ele te impede de permanecer em lugares que poderiam te roubar a sensibilidade espiritual. Ele te impede de aceitar propostas que te afastariam da sua essência. Ele te impede de se contentar com caminhos que não refletem o plano de Deus para você. É como se o Espírito Santo estivesse te segurando pela mão e dizendo: eu tenho algo maior reservado. Não se acomode onde não deve. Também há momentos em que esse desconforto se manifesta como uma necessidade de silêncio e introspecção. Você sente vontade de se afastar de barulhos, distrações e conversas vazias. Sente que precisa ouvir mais a Deus do que as pessoas. Sente que algo dentro de você está sendo reorganizado. Essa busca natural por recolhimento frequentemente antecede grandes viradas espirituais. E, por fim, existe a dimensão mais profunda desse sinal. Quando Deus está prestes a fazer algo grande, Ele começa tirando o brilho do que é pequeno. Você olha para a sua vida e percebe que nada está ruim, mas também nada está certo. É uma tensão sagrada, uma suspensão espiritual, um chamado para mover-se com Ele. O desconforto é o aviso. A virada já começou dentro de você, mesmo antes de se manifestar fora. Esse processo desperta nas profundezas da alma um clamor simples, mas carregado de entrega. Senhor, guia meus passos para onde o teu propósito está me chamando. Uma frase nascida não da pressa, mas da disposição de caminhar rumo ao novo que Deus está preparando. A reorganização invisível. Deus movendo pessoas, oportunidades e caminhos sem você perceber. Quando Deus está preparando uma grande virada, o primeiro movimento raramente acontece diante dos seus olhos. Ele acontece nos bastidores. A reorganização começa em lugares que você não vê.
em conversas das quais você não participa, em decisões tomadas longe do seu alcance. A Bíblia revela repetidamente que antes de uma reviravolta se manifestar, Deus alinha peças no invisível. Ele movimenta circunstâncias, reposiciona pessoas, fecha rotas que você não deveria seguir e abre caminhos que ainda não fazem sentido. Essa movimentação silenciosa é um dos sinais mais poderosos de que algo grande está se aproximando. A vida de José é um exemplo perfeito disso. Antes de ele ser exaltado ao governo do Egito, Deus estava orquestrando cada detalhe, desde o sonho que despertou ódio nos irmãos, até a caravana que passava exatamente no momento em que o jogaram no poço, até o encontro com o copeiro na prisão. Tudo estava sendo alinhado de forma milimétrica. José não tinha acesso ao que Deus estava fazendo nos bastidores, mas a reorganização já estava acontecendo muito antes de a virada ser visível. Quando Deus reorganiza, ele não depende das suas melhores estratégias. Ele trabalha acima da sua lógica. Ele molda caminhos que você não teria coragem de escolher e remove opções que você jamais abandonaria sozinho. Quando pessoas começam a se afastar sem motivo claro, quando oportunidades desaparecem de repente, quando conversas importantes cessam, quando portas se fecham sem explicações, muitas vezes não é rejeição. É redirecionamento. Deus está limpando sua rota, retirando obstáculos ocultos e preparando o terreno para que você entre na nova fase sem bagagens que comprometeriam o que Ele vai te entregar. Essa reorganização também acontece dentro de você. Desejos mudam. Interesses antigos perdem o brilho. Ambições que antes consumiam sua energia agora parecem superficiais. Você passa a buscar profundidade, coerência, verdade e presença de Deus. Essa mudança interna não é aleatória, é estratégica. Deus está te moldando para se alinhar com oportunidades que Ele está criando no invisível. Às vezes, a reorganização é perceptível através de atrasos inesperados. Algo que deveria acontecer facilmente encontra resistência. Uma aprovação que parecia garantida é adiada. Um plano que estava avançando perde força. A mente interpreta essas situações como obstáculos, mas no espírito elas significam proteção. Deus está ajustando o tempo, evitando que você chegue antes da hora ou se envolva em algo que não pertence à sua temporada de virada. Outras vezes, a reorganização acontece através de encontros aparentemente casuais. Uma pessoa que você não via há anos cruza seu caminho na hora certa. Uma conversa despretensiosa te apresenta uma nova oportunidade. Uma mensagem chega exatamente no dia em que você precisava de direção. Esses movimentos não são coincidência. São respostas silenciosas de Deus, se manifestando através da vida cotidiana. Ele usa encontros simples para abrir portas extraordinárias. A reorganização divina também se manifesta quando Deus começa a realocar você emocionalmente. Ele dissolve vínculos que prendiam sua alma, remove dependências que drenavam sua força, cura feridas antigas para liberar seu futuro, te liberta de expectativas que te mantinham preso. A cura interior é parte essencial da reorganização, porque Deus não apenas muda sua vida, Ele muda você para que sua vida possa mudar. E aqui, neste momento do processo, surge naturalmente um convite espiritual, uma declaração de alinhamento para quem sente que Deus está mexendo silenciosamente nas peças do seu destino. Se essa palavra está tocando seu espírito e você percebe que Deus está movendo algo por trás do véu, declare nos comentários: "Eu confio na mão de Deus sobre o meu futuro." Essa frase é entrega. É concordância espiritual com o movimento divino. É fé declarada em meio ao invisível, porque quando Deus reorganiza, Ele nunca faz pouco. Ele prepara terreno para algo que você não conseguiria construir sozinho. Ele ajusta aquilo que precisa estar pronto para que a virada chegue no tempo perfeito. E mesmo que você não veja, mesmo que não entenda, mesmo que ainda não consiga discernir todas as peças, Ele está trabalhando a seu favor de maneira profunda, precisa e cheia de propósito. O surgimento de portas improváveis,
quando caminhos que jamais passaram pela sua mente começam a se abrir. Há momentos em que Deus surpreende você com caminhos tão inesperados que, se alguém tivesse sugerido antes, você teria rido, duvidado ou ignorado. Esses caminhos improváveis são uma das marcas mais claras de que a virada já começou. Quando o Espírito Santo decide levantar alguém para um novo nível, ele raramente usa rotas óbvias. Ele escolhe portas que parecem pequenas, oportunidades que parecem discretas, direções que parecem improváveis, porque é nesses lugares improváveis que ele revela seu poder, seu propósito e sua soberania. Moisés encontrou sua virada não no palácio, mas no deserto, diante de uma sarça que queimava sem se consumir. Gideão foi chamado enquanto malhava trigo escondido em um lagar, sem acreditar em si mesmo. Davi recebeu a unção enquanto estava esquecido no campo. Pedro teve seu destino transformado por uma única frase de Jesus às margens de um lago. O padrão é claro. Deus escolhe caminhos inesperados para revelar destinos extraordinários. Quando portas improváveis começam a surgir, não as ignore. Elas carregam o DNA da intervenção divina. São portas que não fazem sentido humano, mas fazem perfeito sentido espiritual. Uma conversa que você não planejou. Uma oportunidade que chega por alguém que mal conhece você. Um convite que você não esperava. Um caminho que parece simples demais para ser sobrenatural. Uma proposta que surge do nada, mas acende algo dentro da sua alma. Quando isso começa a acontecer, saiba, Deus está movimentando você para onde a razão jamais o levaria. Essas portas improváveis também carregam uma característica marcante. Elas exigem fé. Elas não vêm com garantias. Elas não trazem certezas completas. Elas pedem que você caminhe com Deus em terreno novo. Pedem que você abandone velhas narrativas sobre si mesmo. Pedem que você deixe para trás medos antigos. Pedem que você confie mais no que Deus está dizendo internamente do que no que os olhos conseguem enxergar externamente. Esses caminhos são convites para uma vida espiritual mais profunda e confiante. E algo curioso acontece quando Deus abre uma porta improvável. Sua alma reconhece antes da mente entender. Há um sentido de paz que acompanha a novidade. Há um brilho no espírito que te faz prestar atenção. Há um testemunho interno sutil que diz, observe isso. Mesmo que você se sinta despreparado, há uma coragem suave que surge como confirmação. Mesmo que pareça arriscado, há um descanso interior que sinaliza que Deus está guiando. É exatamente assim que a vontade de Deus se manifesta, não pela aparência, mas pela percepção espiritual. Essas portas também revelam a criatividade de Deus. Ele sempre trabalha de forma inesperada para quebrar suas expectativas limitadas. Talvez você estivesse esperando que a mudança viesse através de algo grandioso, mas Deus escolheu algo pequeno. Talvez você estivesse esperando que viesse através de pessoas influentes, mas Deus usou alguém simples. Talvez você estivesse esperando que viesse através de um esforço enorme, mas Deus decidiu te surpreender através de uma oportunidade leve. A virada divina nunca depende do que parece provável. Ela depende do propósito do céu. Em muitas situações, essas portas surgem como testes de obediência. Você sente Deus te chamando para um novo território, mas ele parece estranho demais para ser o caminho. É aqui que muitas pessoas hesitam. Elas se apegam ao familiar e rejeitam o improvável. Porém, quem vive as maiores viradas espirituais é justamente quem aceita caminhar por rotas que Deus abre, mesmo quando não fazem sentido imediato. Além disso, portas improváveis também funcionam como pontos de alinhamento. Elas te conectam com pessoas que serão essenciais no novo ciclo. Elas te levam a ambientes que revelarão dons escondidos. Elas te expõem a possibilidades que você nunca teria considerado sem intervenção divina. Essas portas não são frutos do acaso, são frutos da reorganização silenciosa que Deus começou muito antes de você notar. E há ainda uma dimensão mais íntima desse processo. Quando Deus abre uma porta improvável, Ele está te convidando a viver não apenas a mudança,
mas a confiança. Mudanças profundas não acontecem onde tudo é previsível. Elas acontecem quando você decide seguir a direção do Espírito Santo, mesmo sem entender todos os detalhes. Quando você declara: Senhor, eu sigo a tua mão, não as minhas certezas. Essa declaração se torna quase natural dentro do coração naquele momento, como uma oração silenciosa de entrega. Deus conduz-me pelos caminhos que o céu está abrindo. Quando a virada chega, ela nunca é pequena. Deus te leva para um lugar que você não sabia que estava sendo preparado. A virada de Deus nunca entra na sua vida de forma tímida. Ela chega como um alinhamento perfeito entre tudo o que você viveu, tudo o que você suportou e tudo o que o Espírito Santo trabalhou silenciosamente dentro de você. Quando ela se manifesta, você percebe que cada desconforto, cada noite de silêncio, cada porta fechada, cada movimentação invisível, cada mudança interna e cada passo de fé por caminhos improváveis formavam um mosaico divino que só agora se revela por completo. Nada foi desperdiçado, nada foi acidental, nada foi perda, tudo foi preparação. Quando Deus muda a sua história, Ele não faz ajustes pequenos. Ele te reposiciona, Ele te amplia, Ele te eleva. Ele te coloca em lugares que antes pareciam inalcançáveis. Ele te conecta com pessoas que antes não estavam no seu horizonte. Ele te dá graça para desempenhar papéis que antes você não teria coragem de assumir. A virada chega com propósito, ela chega com força, ela chega com clareza e ela chega com confirmação interior, porque você percebe que, embora pareça novidade para os outros, seu espírito já reconhecia esse movimento há muito tempo. Assim como José tornou-se governador após anos de aparente esquecimento, como Davi assumiu o trono após temporadas de fuga, como Esther encontrou seu destino no momento que mais exigiu coragem, a sua virada também se manifesta no tempo perfeito. E quando chega, revela que Deus estava desde o início construindo algo maior do que seus olhos conseguiam ver. Aquele sentimento de deslocamento que você não entendia era o prenúncio do lugar onde você caberia plenamente. A inquietação que te visitava era o aviso de que Deus estava prestes a te mover para um cenário onde sua fé seria expandida. Os rompimentos inesperados eram podas divinas preparando você para florescer em outro terreno. E a beleza dessa virada é que ela não depende de estabilidade externa. Ela nasce de maturidade interna. É o resultado de uma alma que aprendeu a ouvir Deus no silêncio, a confiar na espera, a discernir o invisível, a obedecer mesmo sem compreender, a seguir a paz e a honrar os sinais do Espírito Santo. Quando Deus te leva à virada, Ele te entrega não apenas uma nova fase, mas uma nova identidade. Ele revela dons que estavam adormecidos. Ele ativa coragem que você não sabia possuir. Ele te dá visão para enxergar além do imediato e força para caminhar em profundidade. E ao reconhecer isso, seu coração se enche de um tipo diferente de gratidão, não apenas pela mudança em si, mas por tudo o que Deus construiu dentro de você até aqui. Você percebe que o céu nunca te desamparou. Percebe que cada lágrima que caiu regou o terreno da promessa. Percebe que cada oração que não teve resposta imediata estava sendo guardada para um tempo de revelação. Percebe que cada espera era, na verdade, crescimento. Percebe que sua história nunca esteve à deriva. Sempre esteve nas mãos de Deus. E agora, neste instante, enquanto suas percepções espirituais se ampliam e sua alma reconhece que Deus está conduzindo você para uma virada maior do que imaginava, permita que este momento se transforme em consciência e celebração. A virada é real. A virada é divina. A virada é profunda. E ela acontece dentro antes de acontecer fora. Se esta mensagem ressoou no seu espírito e te ajudou a discernir os sinais do que Deus está fazendo, permita que ela alcance outros corações. Deixe seu apoio como um ato de fé. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser fortalecido e inscreva-se para continuar caminhando em direção às obras que o Espírito Santo está preparando. Que esta virada marque não apenas um novo ciclo, mas um novo nível de intimidade,
propósito e direção para a sua vida.